Aqui. Bora lá, então. Vamos começar aí a nossa aula hoje falando um pouco de opções sobre o mercado aí. Eu vou dar uma pincelada na parte de opções, o que que é, o que que não é, e aí nós vamos para uns exemplos práticos aqui do dia a dia, alguns desafios que o pessoal manda ali, algumas operações que eu já fiz, algumas coisas assim. A gente vai passar por isso também, tá? Vou colocar na tela aqui. Vou colocar a tela cheia aqui, tela 2. Aí, ó. Foi. E qualquer dúvida, vocês podem fazer pergunta aí no vídeo, pode mandar aqui no chat também, e vamos respondendo as perguntas. Então, de uma maneira bem simplista aqui, essa parte de opções, para a gente gastar mais tempo ali interpretando coisas do dia a dia do que na parte de teoria, tá? Tem basicamente dois tipos de opções, que são as opções vanilas, né? Participação de alta e proteção de baixa, o que é call, que é alta de mercado, queda de mercado. E por que que tem esse nome? Call, quando o pessoal ficava na bolsa lá, naqueles octógonos, e tinha que se comunicar, um monte de gente e tal, call eles chamavam, então call era compra e put era venda de colocar, ou de ponhar, vou colocar igual falar no Paraná, né, lá de ponhar as coisas, aí seria no caso a put. Então, não tem uma tradução para isso, né, nem de call nem de put, uma tradução clara, mas o significado é isso, call é compra, put é venda, por isso que a gente vulgarmente coloca call para cima e para baixo. E quando você vende, você quer que aquilo caia, que você vendeu caro. Quando você compra, você quer que aquilo suba, que você comprou barato. Então, esses são os dois pontos. Basicamente, quando a gente opera isso, a gente tem opções europeias que têm um vencimento ou exercício somente no vencimento, e as americanas, que você pode entrar e sair a qualquer momento. Chicago, base, padrão, cada 20 centavos de dólar por bushel, e na BMF a cada 50 centavos, aí falando de milho, por exemplo, tá? E aí, quando a gente olha para essas opções, e aqui uma introdução bem rápida, e nós já vamos para exemplos, né? A gente pode comprar uma call, ou seja, comprar uma participação de alta, e aí eu pago um prêmio e tenho um direito, ou seja, seguro de carro, paguei R$ 4.000 por ano, se bater o carro, eles têm que me dar o valor do carro ou outro carro, dependendo das cláusulas do contrato. Eu posso comprar uma call. Ou então, eu posso vender uma call. E aí, se eu vendo a call, eu recebo esse prêmio, esses R$ 4.000. Só que se no exercício o carro pegar fogo lá, eu tenho que entregar aquele carro. Traduzindo para o nosso mercado. Comprei uma call de soja R$ 100. Paguei um prêmio. Se ela for a 150, eu recebo R$ 50 por saco. Vendi uma call a R$ 100. Recebi um prêmio. Se a soja cair para 80, fiquei com o prêmio, nada aconteceu. Se a soja for para 150, eu tenho que pagar esses R$ 50 para o vendedor. Como é direto para uma pessoa e para outra? Não. A Bolsa de Valores é quem faz essa mediação dessas operações aí. Por isso que a gente tem a Bolsa como a câmara garantidora. Na put, o mesmo caso. Eu comprei uma put, eu comprei um seguro de baixa. Então, se o mercado cair, eu tenho um piso. Se o mercado subir, perdi o valor pago, mas eu tinha um seguro de baixa. Se eu vender uma put, eu recebo um prêmio, só que se o mercado subir, fiquei com o prêmio, nada aconteceu. Se o mercado cair, eu tenho que pagar para outra pessoa. Para o produtor, a gente sempre vai pensar em comprar put, o melhor caminho sempre, e quando vender o grão físico, quando já vendeu tudo, quando acha que o mercado vai subir mais, aí sim é comprar call, porque isso sim seria um seguro de alta, se você já vendeu um grão, se você ainda não vendeu um seguro de baixo. Então a gente vai pensar sempre em comprar essas opções, call e put, de maneira direta. E aí, trazendo aqui alguns exemplos, o pessoal mandou lá na comunidade, e aí eu queria, mais do que ficar na teoria, fazer uns exemplos práticos aqui, calcular se isso é bom, se isso é ruim, se isso, por que fazer, por que não fazer esse tipo de operação. E a gente pode olhar aqui, por exemplo, um simulador aqui de um aplicativo que o pessoal mandou, e eu tenho a put e eu tenho a call, os dois jeitos aqui. Ponto importante, né? Eu lembro que o cliente mandou isso aqui e falou: eu não consigo colocar uma call abaixo do mercado. Então, o mercado está lá 10,27
eu só consigo comprar ali até no 10,28. Eu falei agora para você que o mercado é de 20 em 20, né? 10,20, 10,40, 10,60. Por que aqui tem 10,27, 10,28? Você pode operar, principalmente quando a gente fala de Chicago, tem liquidez para a gente fazer contratos a 10,28, por exemplo. Chicago tem muito volume de contrato, e isso permite que você faça essas operações. No Brasil já começa a ficar mais engessado. Na B3, no milho, quero fazer uma ferramenta no milho a 63,78. É mais complicado de você encontrar liquidez, ou seja, pessoas comprando e vendendo nesse nível. Chicago, como tem milhões de contratos sendo negociados ali, você consegue fazer isso. Só que isso aqui se chama uma operação OTC, né? O Over the Counter, que é balcão, ou seja, você vai lançar lá e alguém vai ter que tomar essa operação. Por exemplo, explicando por que é que ele tem isso aqui. O que mais que tem importante aqui, ó? Primeira coisa, é uma call, né, uma participação de alta. Strike. Strike é o nível da operação que você está fazendo. Então, se eu tenho lá Chicago a 10,27, eu compro um seguro a 10,28, o strike é 10,28, ou seja, é o nível de entrada que você tem nessa operação. Vamos pegar uma calculadora aqui para a gente fazer algumas contas juntos aqui também com vocês. Aqui, ó, dólar 22,66. Então, vou pegar 22,66 dividido por 2,2046. Então são 10,27. É uma variaçãozinha aqui na quarta casa aqui, ó. Mas o que a gente tem? Chicago versus o dólar por saco. Ou seja, qual que é o fator de conversão que a gente vai usar? Padrão da ANEC sempre é 2,2046, que é a conversão. Então, se eu tenho lá Chicago vezes 10,28, que já está em dólar por bushel, né? Vai ser 22,66, 63 do. A última casa pode dar uma variação, as últimas duas, mas aqui manda nos negócios, a gente tem basicamente batendo 22,6, seria o valor em dólar por saco. Data de vencimento, 17/12/25. Qual contrato que é esse aqui? É o contrato, vamos ver, contrato F, que é o contrato de janeiro. E aqui é um ponto importante, né? A gente tem lá o soja de Chicago janeiro, só que ele vence na última semana útil do mês anterior ao contrato de vencimento. Então, resumidamente, você está operando janeiro, ele vence em dezembro, na penúltima semana aqui. Então, a gente tem 17/12 para esse contrato. Então, aqui o objetivo desse momento é a gente destrinchar e interpretar essas informações. Eu vou passar por banco, vou passar por corretora e por trading em operações diferentes aqui. Nós vamos explicando elas passo a passo. É, valor protegido, né? Aqui depende do volume que você está fazendo, por isso esse valor aqui. Prêmio total que estaria pagando R$ 533 para fazer essa operação lá em Chicago. Prêmio unitário, né? O valor aqui, no caso, por saca. Então, estaria fazendo aqui R$ 2,50 por saco. Aliás, perdão, prêmio unitário aqui por bushel. O que que é isso aqui, cara? Tem coisa aqui que eu também vou ter que descobrir, viu? Prêmio unitário, 2,50. Não é por saco, isso aqui é por bushel. Vamos fazer a conta junto aqui, ó. 5,53 dividido por 2,2046, 2,50. Esse aqui é o valor por bushel da operação que eles estão colocando, por isso que é prêmio unitário aqui. Unitário por saco, aí sim, 5,53. Valor de Petax, 5,54. E aqui vem a informação importante. Todas as operações, elas são em dólar. Tudo é dolarizado. Mas, aqui, tanto esse banco quanto outras empresas vão usar o Petax para te dar a taxa de entrada dessa operação. Agora, olhando assim, você não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. Eu vou traduzir agora toda essa informação, vamos jogar num gráfico e vamos ver se isso teria sido um bom negócio no dia da entrada aqui, se não me engano, foi antes do relatório do USDA, mercado a 10,27. Se a gente for pegar aqui, ó, primeira informação, 5,53 é o custo que eu tenho nessa operação, dividido por um Petax de
5,42, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, é voltar à frente. Então, eu tenho custo de entrada, 5,53, dividido pelo Petax, 5,42. Eu tenho $1 por saco real 0,2 para fazer essa operação. Dividido por 2,2046, o que é isso? É o fator de conversão de dólar por saco para bushel lá, para a gente transformar em bushel. Aí eu tenho 46 centavos de dólar por bushel. Vamos pegar aqui o Chicago de janeiro, que estava lá 3 dias atrás, aqui nos seus 10,27, ó, ele fechou exatamente aqui, 10,28, que é o nível do strike, que é a entrada da call. Vamos fazer bem detalhado aqui, ó. Entrada, strike, entrada, informação útil para mim saber se eu faço ou não faço. Mais 10,27. Por que isso? 10,73. Agora aqui a gente vai colocar aqui, ó, 10,73. Aqui a gente tem outro ponto, que é o ponto de, vou colocar ponto de equilíbrio para simplificar. Ponto de equilíbrio. Beleza. Ou seja, se eu comprei lá na segunda-feira, entrei aqui, vou colocar um pino aqui, se eu consigo pôr um pino aqui, um pino, entrada aqui, ó. Nesse dia, eu tivesse comprado uma call a 10,28 e pagado 46 centavos de dólar por bushel, e como que eu descobri isso? Eu peguei o valor em reais que eu tinha, 5,53, dividi pelo Petax, e depois dividi pelo fator de conversão da soja, que é 2,2046. Eu cheguei lá nos 46 centavos, mais o 10,28. Eu estou falando que o meu ponto de equilíbrio é 10,73. Ou seja, a soja precisa subir até aqui para mim pagar o custo dessa operação. São 46 centavos, uma operação que vai me dar uma participação de alta de hoje, vamos colocar aqui, dessa semana, até a penúltima semana, até dia 17/12, lá em dezembro. Vale a pena fazer esse tipo de operação? Agora vamos entrar no racional, na estratégia das coisas. Se eu vendi tudo a minha soja essa semana, e eu acredito que Chicago vai subir, porque né, depois veio o relatório do USA, cortou área, veio assim, assado, a China vai começar a comprar e tal, isso faz sentido, a participação de alta faz sentido. Agora, esse custo, ele é bom ou ele é ruim? Como que eu poderia ter feito essa operação um pouco mais barata aqui? Uma sugestão que eu coloco, para começar, é a gente não ter pego em 10,28 essa operação, porque era exatamente o nível de mercado. E isso deixa uma operação muito cara. Esse aqui vai estar mostrando para vocês. Aqui não tem, não está puxando. Vamos pegar aqui então na própria Bolsa de Chicago aqui, ó, as cotações das operações. Vou pegar o mesmo contrato aqui, o janeiro, comprar, call, strike. O mercado está em 10,60. Se eu comprar exatamente a 10,60, ela me custa 36 centavos de dólar por bushel. Se eu comprar 10,70, ela já me custa 30. Se eu comprar 10,80, ela já me custa 29. Ou seja, quanto mais fora do dinheiro tá, mais barata essa operação fica. Então, se eu tivesse feito ela aqui, por exemplo, em 10,40, ela seria mais barata e, eventualmente, esse ponto de equilíbrio também não seria tão longo, assim, teria um custo-benefício melhor no que eu estou fazendo, no risco que eu estou correndo. Então, essa é a primeira dica ou análise que a gente tem que fazer. Sempre que eu colocar exatamente no preço, ela é mais cara. O banco ali não deixa você comprar uma call a 10, por exemplo, dentro do dinheiro, que aí seria, você já começaria ganhando 28 centavos. Mas na bolsa você pode fazer isso. Só que não compensa nunca. Se eu colocar aqui a 10, ó, já me sai custando 72 centavos. Vou colocar aqui, ó, 10,27 menos 72, na verdade, vou pegar ali 46, 72 menos 46, essa é a conta que eu quero fazer.
72 menos 46 são 26 centavos. Então você já sai pagando pênalti muito grande ali quando você faz uma operação dentro do dinheiro. Então, por isso até que o banco ali não deixa fazer esse tipo de operação. Seria você já comprar uma call aqui dentro, que nesse nível você já estaria ganhando, só que isso custa muito caro. Então, a primeira análise é essa. Estratégia. Eu tenho físico, vendi tudo e quero participar de uma alta até o final do ano. Faz sentido? Não faz? Depende da realidade de cada um. Olhar soja janeiro. O que eu estou olhando? Estou olhando safra brasileira, principalmente aqui janeiro, março, maio, safra sul-americana. Então, acredito que vai subir, porque tem alguma coisa também correlacionada com. Eu deveria buscar fundamentos aqui na safra brasileira para colocar isso além de um acordo comercial dos Estados Unidos e China. Se tiver uma quebra de safra, né, dos Estados Unidos que já está indo para o finaleira, talvez não refletiria tanto ainda nesses contratos de janeiro. Agora, outra análise que a gente tem que fazer. O mercado não passa desses 10,70 aqui, ó, desde. Ele deu um repiquezinho aqui em fevereiro, deu outro aqui, deu outro aqui. Mas se eu estou apostando 46 centavos no mercado, né, eu estou fazendo um seguro de baixo de 46 centavos, eu deveria buscar três vezes esse risco. Um risco retorno de 3 para 1. Então eu pago 1 para ganhar 3. Eu paguei 46 para mim ganhar 138 centavos de dólar por bushel aqui. O mercado precisaria ir, vou colocar aqui a 10,27 mais 1,38 a 11,65. Vou colocar aqui onde é que está isso? 11,65. Mais ou menos aqui. Então aqui seria um alvo de fato onde eu pago o custo alvo e tenho um retorno ali é, em relação àquilo que eu estou pagando, né? Aí. Agora, olhando o mercado, né? Desde o ano passado, a gente não tem isso. Esse relatório do uso ele muda um pouco essa dinâmica. Se eventualmente Estados Unidos e China se acordarem, a China começar a comprar, a gente pode ver esse em Chicago subir, mas aí a gente está contando com duas coisas que não estão muito ligadas, principalmente a política, né? O que vai sair da cabeça de Trump e de Xi Jinping de lá. Olhando o fundamento, olhando o mercado desde o ano passado, ele vai e volta, ele vai e volta. A grande chance é que ele venha nesse ponto aqui de novo, que vai ser o próximo ponto de equilíbrio, e volta a recuar e fique nesse lenga-lenga aí até o final do ano, se não vir nada efetivamente novo para fazer o mercado se ajustar. Então, em resumo, gente, eu não faria essa operação aqui, tá? Essa é uma das operações que foram mandadas lá na comunidade, trazendo aqui para vocês, e não faria ela. Outro ponto. Uma operação dessa, pelo aplicativo, de qualquer, não importa se é banco, se é corretora, qualquer coisa, ele é muito protegido. Ou seja, se aqui está com 46 centavos, eventualmente você poderia executar isso com 30, com 25. Então, nunca faça também, na minha opinião, opções prontas por aplicativo, assim, porque isso custa geralmente muito, muito caro para estar fazendo esse tipo de coisa. Agora, vamos repetir o exercício e vamos olhar a put agora, que tem aqui do outro lado também a questão da put, né? Ó. E vamos já pular para trás aqui e vamos fazer de outra maneira. Perceba que aqui 10,27 era o nível de mercado e a put começa no 10,26, ou seja, seguro de baixa, logo embaixo do preço ali é 10,26. Qual que é o custo dessa operação? Vamos pegar aqui, se eu tenho aqui 5,47,81. É o custo da operação aqui, ó, dividido pelo Petax de 5,4254. Então, é $1 por saco que você está pagando, dividido por 2,2046, que é o fator de conversão da soja, são 45 centavos, quase 46 centavos de dólar por bushel para fazer um seguro de baixa. Isso quer dizer que a gente teria 10,27, 10,26 menos 9,80. Só conferir, 9,80, exatamente isso. Então, nesse caso, o ponto de equilíbrio do seguro de baixa, ele vai estar aqui nos 9,
9,80. Vamos achar o meio do caminho aqui, ó. 9,80. O alvo vai estar mais ou menos naquele mesmo racional que a gente fez ali antes. Eu pegar 10,26 menos 138, 8,88. Tem que mirar um Chicago aqui embaixo para mim fazer. Vou colocar aqui no 90 mesmo. Ponto de equilíbrio, alvo. E aqui vamos colocar put. Então, para quem que faria sentido essa operação aqui de fazer uma put? Lembrando que a put, né, você vai ganhar se o mercado cair. Então, o mercado caiu desse nível, é onde você começaria a ganhar. Vitor, preciso olhar gráfico, preciso, né? Não precisa, mas eu estou trazendo aqui para ficar visual como olhar isso, onde olhar e como medir os pontos de equilíbrio junto com o gráfico, porque o gráfico dá uma foto para nós. Se a gente for pegar também aqui, ó, o mercado testou aqui os 9,80 uma, talvez duas vezes, aqui foi um pouco mais baixo, mas também não caiu desse patamar até agora. O que a gente tem aqui? Entrada a 10,26, vamos baixar que seja um pouquinho aqui, ó, diferencinho, 10,26, um centavo para lá e para cá, não vamos brigar. Ponto de equilíbrio, 9,80, ou seja, até aqui eu paguei o custo e a partir daqui eu começo a ganhar e eu deveria buscar alguma coisa na casa de 3-1. Caso contrário, a gente vai estar só entrando para pagar o custo. Mas você percebeu que é bem no mercado, que aqui ele já foi lá em cima, já voltou mais ou menos 40, 50 centavos e não sai do lugar? Então, nenhuma dessas duas operações para mim faria muito sentido olhando custo, risco, retorno que a gente tem junto com o cenário que está desenhado ali. Então, dos dois lados, você tem o mercado basicamente tradeando em cima do ponto de equilíbrio, ou seja, do custo para você fazer uma operação dessa. O produtor que tem soja, vai carregar até janeiro ou até dezembro, né? Não, olhando aqui, eu vou fazer uma put e não vou vender soja até dezembro. Seria alguma coisa para você fazer, mas ainda assim, na minha opinião, é melhor hoje pagar, vender a soja do que pagar uma operação dessa para carregar o grão, é, dado o cenário que a gente está, e querendo ou não, quando chega lá em dezembro, né, a gente já tem expectativa de safra brasileira, a gente já tem as empresas com programa de compra sempre 2, 3 meses à frente. Então, vários fatores vão pesar para o grão físico valer menos lá em dezembro, na penúltima semana de dezembro, por exemplo, comparado com a estratégia de comprar uma put e deixar para vender soja lá só em dezembro. Não faz muito sentido nesse caso, e até com esse custo que a gente tem aqui, também não faria sentido. Sugestão de novo, eu quero fazer uma put, faz um pouco fora do dinheiro, faz, por exemplo, aqui em US$ 10 e de repente de 10 a 9, uma put spread, uma participação limitada, né? Que ainda assim seria uma operação mais barata, mas te daria um custo menor. E a outra estratégia também, né? Nunca fazer aqui pelos aplicativos, porque aqui sai, tem muita proteção. Imagina que os caras, a volatilidade de mercado que está aqui, ó, os caras não vão deixar o melhor preço no aplicativo. Então, fazer por telefone, ligar, deixar um bid firme. Então, se no aplicativo vale 46, liga, vê quanto que tá e tenta deixar uma operação lá por 30, 35 centavos de dólar por bushel para executar durante o dia. Pode ser uma estratégia melhor do que simplesmente entrar aqui e dar ordem, tá? Dificilmente você vai ter lucro aqui. Isso aqui é mais um indicativo, tá? Usem isso, sim, pode ser usado, mas como um indicativo de custo para fazer esse tipo de análise aqui, mas não acredito que seja a melhor alternativa para contratar esse tipo de operação. Agora vamos olhar outro, olhando com trading aqui e vamos fazer um comparativo entre banco e trading. Então você tem no banco a opção de estar fazendo isso, vai descontar um custo da sua conta, né? Então você tem lá um custo, vamos colocar aqui de R$ 5.000, quanto que era aqui, ó, prêmio total, valor protegido, prêmio total, R$ 5.478. Então, você vai ter que pagar isso no dia que você entra, né? Ou aqui 5,40 por saco. No banco, pode ser que eles usem a sua linha de crédito para isso e te emprestem isso ou te façam aí um certo jurinho barato, mas dentro de uma linha de crédito, isso. Se você tiver ganho de capital lá na frente, você vai ter
que declarar isso no imposto de renda com 15%, ou seja, ganha R$10, 1,50 é ganho de capital, vai ter que pagar essa conta lá na frente também. Então, você tem esse lado da moeda que está trabalhando com o banco. Limite de crédito, conta, cadastro, e eventualmente também imposto de renda para pagar lá na frente. Com o trade, como que funciona, né? Você precisa ter um contrato físico com a trade ou cooperativa, dificilmente eles vão te fazer uma operação sem você ter algum tipo de contrato, ou com preço fixo ou com preço a fixar. Qual que é a vantagem da trade? Você não tem que pagar essa operação. Como assim não tem que pagar? Eu tenho um contrato, vamos usar esse exemplo aqui, de soja lá para maio de 2026. Eu tenho um contrato lá de R$110. Se eu entrar nessa operação, eles vão me descontar o custo, né, dessa operação, 71 centavos de dólar por saco. Se lá na frente der lucro, soma o lucro. Se der prejuízo, ele descontou isso, você nunca pagou essa operação para estar fazendo. Você nunca tirou dinheiro do caixa para estar fazendo essa operação lá em Chicago, né? Você tem essa vantagem. Segunda vantagem é que você não tem imposto de renda. Então, se o mercado, se der um ganho de capital, o contrato 110 vai virar 120, por exemplo, alguma coisa assim, e você não tem esse trabalho de declarar no imposto de renda, assim por diante. Desvantagem, se você perder esse dinheiro, você também não consegue colocar no imposto de renda como custo de hedge, não consegue abater isso como despesa. No banco, na corretora, tem essa vantagem. Então, essa é a grande diferença entre trading, banco ou trading, corretora. Corretora e banco vai trabalhar da mesma maneira, na maioria das vezes, tá? Agora, vamos analisar outra operação aqui. Eu falei para vocês que tem call e put. Call é para cima, put é para baixo. Agora, essa operação, e aí cada lugar, gente, manda de um jeito diferente. Tá? Isso que eu quero trazer para vocês aqui. Cada um, tem uns que manda figurinha, tem uns que você vai ver no aplicativo, tem outros que manda texto. Vamos traduzir isso aqui, vamos colocar aqui, ó. Até eles colocaram vantagem, né? Sem desconto de imposto de renda, sem desembolso imediato, sem margeamento da operação. Como funciona isso aqui? Indiferente, de novo lá, qual que era o banco, qual que é a trading aqui, a lógica vai estar sempre na mesma. Eu tenho aqui o Chicago, maio de 2026, a 11 dólares por bushel, nesse momento aqui dessa cotação que foi feita. Então, vamos pegar lá o maio 26, quando que ele estava a 11 dólares por bushel. Se eu não me engano, foi nesses dias aqui. Como que eu traduzo todas essas informações que o pessoal manda assim para nós, né? Ó, custo de operação. Aqui já está até calculado, né? Ó, 32 centavos de dólar por bushel ou 71 centavos de dólar por saco. O que eles fizeram? 0,32 vezes 2,2046, que é soja, deu 70 centavos. Deu uma diferencinha aqui, ele arredondou para 71. Será que eu consigo colocar isso aqui em duas casas? Não, deixa assim mesmo, mas é 71 centavos de dólar por saco. Se o contrato está em dólar, eu vou pegar lá, minha soja de 20 dólares vai valer 19,30, 19 dólares e 29 dólares. Se está em reais, aí entra o Petax na jogada. Entrei hoje, né? Vamos pegar aí, 71 centavos vezes, vamos dizer que o Petax seja aqui, 5,39, só para nós fazer exemplos, vezes 5,39. Então, custou essa operação R$3,82. Então, esse seria o custo dessa operação aqui, traduzindo para o Petax. Quando que vence? 24/4/2026. Contrato maio vence em abril aqui, é o maio, não, é o maio mesmo, o contrato de maio, com vencimento aqui para 24/4. Posso colocar esse vencimento para dezembro? Pode. Pode colocar esse vencimento para semana que vem? Pode. Posso colocar esse vencimento depois, para junho? Não pode. Tem que ser sempre antes do que vence o futuro lá. Potencial de ganho bruto, né, o máximo que você vai ganhar nessa operação, 80 centavos de dólar por bushel ou 1,76 dólar por saco. Quantos reais que vai ser isso se o meu contrato está em reais? Aqui, nesse caso, depende do Petax lá do vencimento. Então, você pagou 3,82, pode ser que o Petax
lá na frente está valendo R$ 6, vai ganhar 10,50. Você ganhou 1,76 e o Petax está valendo 5,39, você vai ganhar 9,46, 48. Então, fica aberto a Petax ainda, qual vai ser o valor lá na frente. Você fica ainda com essa exposição em câmbio. Dá para fazer tudo em reais? Dá para fazer, mas depende da trade, depende da corretora para fazer isso 100% em reais, essa operação. Como funciona? Aqui está até explicado para me ajudar aqui, mas você tem um seguro limitado de baixa nessa operação. Então vamos pegar aqui, ó. Ele era de 10,80. Vamos ver o que teria acontecido se tivesse feito essa operação aqui nesse dia. 10,80 até 10. 10. Então, eu comprei uma put aqui no 10,80, comprei um seguro de baixa aqui, e eu fui lá e eu vendi outro seguro de baixa aqui. Como assim, né? É uma put spread, ou seja, eu comprei uma perna e vendi outra simultaneamente, no mesmo vencimento, no mesmo contrato. Na prática, se o mercado subir de 10,80 para cima, igual vencesse hoje, né? Fechou aqui a 10,84. Não ganhei nada, paguei o custo e não ganhei nada. Se o mercado fechasse aqui, ó, vamos pegar 10,80 menos quantos centavos lá? 32. 10,80 menos 32. Oh, caramba. 10,80 menos 0,32. 10,48. Vou pegar aqui 10,48. Caramba, 10,48. Então, aqui o ponto de equilíbrio dessa operação. Então, aqui entrada, ponto de equilíbrio, ou seja, onde eu pago a conta, né? E aqui embaixo vai ser o alvo máximo que a gente vai ter nessa operação aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, alvo, né? O que que acontece? De 10,84, 10,80 aqui até 10,47, eu só paguei a conta. Se o mercado vencesse aqui, por exemplo, eu teria saído no 0 a 0. A partir desse ponto aqui, aí sim eu paguei a conta e estou ganhando de fato na operação, até chegar nesses $10 por bushel aqui, aonde eu vou ter de fato daí o meu limite de ganho. Por quê? Porque aqui eu começo a perder. Então eu estou ganhando numa perna e começo a perder na outra, e o meu ganho máximo vai ser a diferença entre a entrada e o final. Faz sentido essa operação? Olhando primeiro, né, para o físico, para o contrato, para a realidade da fazenda. Não posso vender grão físico. O mercado bateu lá nos $11, quero fazer um seguro de baixa, a put era cara, eu vou fazer uma put spread que é mais barata. Nesse caso, faz sentido. Não posso vender mais grão físico para o ano que vem, colho lá em meados de março, abril, quero ter um seguro de preço até lá. Beleza. Primeiro critério, vale a pena. Segundo, mercado. Os níveis de mercado são bons? São bons. Se você for pegar, é quase no topo e quase no fundo. Entre a entrada aqui e a saída, você está arbitrando o máximo que esse contrato oscilou aqui. Talvez poderia colocar até 9,90, até um pouquinho abaixo, mas os níveis são bons. E o risco-retorno, né? A terceira coisa importante. Eu estou pagando aqui nessa operação 32 centavos para ganhar 1,76. 1,76 dividido por 0,71, né? Eu estou tendo 2,47, ou seja, cada $1 que eu coloco, eu deveria receber aqui $2,47. É no limite, né? Eu gosto de pensar sempre 3 para 1 para mais. 2,5 é ok. Não é o melhor dos mundos, mas é ok essa operação com esse custo-benefício. Menor que isso aí não vale a pena. 2 para 1, 1 para 1, isso não vale a pena. Mas também, nesse caso, com esse cenário, também faria essa operação. Qual outra informação importante nessa operação aqui, nesse caso, que é um spread, né? Ó, aqui a gente tinha só participação de alta, ou seja, ou comprei a alta, ou comprei a put baixa. Então, tudo que subisse eu ganhava e perdia. Aqui eu sou limitado,
limitado entre a entrada e a saída. Então, eu tenho um teto e um piso, vamos simplificar assim. E se eu quiser sair antecipado, posso sair antecipado? Pode sair. Só que eu só tenho ganho. Por exemplo, vou dizer que o mercado foi aqui embaixo hoje, né? Deu 9,60 lá. Quero sair, eu vou receber total os 80 centavos de dólar por bushel? Não recebo antes do vencimento. O ganho máximo do spread é só na data de vencimento. Antes disso, você vai ter um deságio de preço, ou seja, o mercado ele vai cobrar uma multa por uma saída antecipada. De uma maneira simplória, tá? Não é isso. Existe uma lógica por trás disso, mas o fato é que o ganho máximo ele só se dá lá no vencimento. Antes disso, você vai ter um ganho limitado. Vou contar uma história que vai ficar mais fácil. Comprei um carro, fiz o seguro de 1 ano do carro. Paguei R$ 4.000 no seguro. Deu 3 meses, vendi o carro. E aí, pro cara que me comprou o carro, falou assim: ó, eu também vou te vender o seguro aí, só que eu quero 4.000 no seguro. O cara vai olhar e vai falar assim: opa, eu não vou pagar os 4.000 porque eu ainda tenho, você já usou 3 meses, daqui para frente é, tem que valer menos. Então ele vai te descontar um valor para você assumir o teu seguro e pode ser que ele fale assim, bem, você não tem mais o que fazer com esse seguro do carro, eu não vou pagar certinho todos os meses que vale, eu vou penalizar você mais um pouco, eu vou pagar 50%, por mais que você usou só 3 meses, eu vou querer pagar tipo 6 meses. Então isso depende quando a gente fala de operações de spread, por isso que a saída antecipada não te dá um ganho máximo. Posso desistir da operação e sair antecipado? Pode. Pensando que era para soja do ano que vem, ó, começou o plantio tá bom, tô animado, o mercado bateu aqui, quero sair. Paguei para entrar nesse negócio 70 centavos de dólar por saco. Se eu sair, quanto que eu vou ganhar? Cota também, né? Isso vai variar. Mas se você sair antecipado, você ainda captura um prêmio. Então, vamos dizer que você saiu hoje. Pode ser que você pegue ali 50 centavos de dólar por saco, alguma coisa assim, desses 70, você ainda recupera uma parte dele. Quanto mais perto do vencimento for, vamos chegar lá em abril, cadê nem o gráfico nem vai para abril. Vamos colocar aqui em março. Cheguei aqui, o mercado está aqui de novo. Quero sair. Eu consigo recuperar os 70 centavos? Não consegue. É a mesma história do seguro do carro. Chegou no último mês do carro. Eu vou cobrar 5, 4, 5 mil reais que eu paguei? Não, o cara não vai pagar. Ele vai pagar só um pouquinho referente aí ao prazo que falta para vencer. Essa analogia de seguros, ela ajuda bastante a entender esses pontos aí das opções, dessas operações, tá? Agora, outro exemplo, né? Então, passando por banco, passando por trade, figuras diferentes que o pessoal muitas vezes acaba mandando para a gente. Na prática, se eu for fazer uma operação, como que isso funcionaria? Então, aqui uma operação que eu fiz para especular alguns anos atrás, mas só para ver, você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por WhatsApp, dar a ordem ali, falar ó, fechado, pode nesses níveis, nessa estrutura, pode fechar, ou então por e-mail. Eu abri a conta, cotei com a pessoa, quero executar, você vai provavelmente receber um e-mail trazendo o contrato de referência, o valor do ativo, o tipo de operação, se é uma put, ou se é uma put spread, ou se, enfim, qualquer outra coisa que você está fazendo, vencimento dessa operação, quantidade, valor que você está pagando. Nem todo mundo coloca isso aqui que essa corretora fez. Colocou o cenário A, ou seja, o custo da operação, cenário B, caso o mercado caia, né, de 84 aqui para 80, quanto que eu estaria ganhando, né, limitado, e aqui o risco máximo e mínimo, ou seja, era uma put. Então, o que que eu ganho máximo? O ganho máximo era se o mercado fosse até zero, que é de 84 para zero. Então, seria o máximo que eu ganharia aqui em 450 sacos, que era um contrato de 1093. Se o mercado subisse, eu teria o custo, perderia o valor de R$ 1.764 nessa operação aqui. Então a gente consegue, né, fazer, dimensionar isso e o gráfico ajuda bastante. Então, putz, está complicado, é bucho, é dólar, vamos pegar um caso do milho aqui, ó, vou olhar. Então, se eu fizer aqui um seguro de baixa hoje no milho, são 450 sacos, um contrato no milho,
Se eu comprar aqui, eu vou estar pagando lá, vamos dizer que seja. Vamos até ver qual que foi o custo dessa operação aqui. A gente ver, olha, eles não colocaram o custo por saco, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1.764 dividido por 450 sacos. R$ 3,92 por saco foi o custo dessa operação aqui que eu fiz lá em 2022. Então é isso que eu estaria pagando. Vamos usar o mesmo exemplo de R$ 4 por saco. 64,90 vai dar 61,90 aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, daqui até aqui é só custo. Daqui para baixo que eu realmente ganharia. Faz sentido fazer uma operação assim hoje? Na minha opinião, de novo, não faz, porque eu estou começando a ganhar a partir do fundo. Então, eu tenho que acreditar que vai dar um pau muito grande para o milho ainda cair mais do que esse fundo. E aí, só para trazer para vocês aqui, um exemplo com corretora, né, fazendo a ordem, dando a ordem aí, de uma operação. Aqui, eu não vou passar que aqui são várias operações, mas você pode também, pelo simulador da B3, perdão, pelo simulador da Bolsa de Chicago, a gente pode fazer essas simulações aqui nas cotações lá em Chicago. Tem um tutorialzinho, tem um passo a passo, explica, eu não vou ir muito a fundo nisso hoje para não dificultar. Mas a gente consegue cotar lá em Chicago e brincar com isso. Eu fiz aqui, por exemplo, uma compra de call. Você começa com US$ 100.000 lá em Chicago, nesse simulador. Eu fiz uma compra de call antes do relatório e hoje ele está valendo lá US$ 1.375 a mais pelo momento de compra, que depois que eu comprei o mercado subiu. Mas aqui você pode simular, por exemplo, essas operações. Então, eu tenho um contrato aqui de novembro, a 10h30, que é o strike principal, 10h30. De um lado aqui eu tenho put, que são seguros de baixo, do outro eu tenho as calls, que são participações de alta. Só para exemplificar aqui. Eu tenho quantidade de contratos sendo negociados, então, aonde que está o maior volume de compra de call aqui hoje? Se a gente for olhar, compra de call aqui, ó, 10,50, um pouquinho fora de mercado, igual eu falei para vocês, 10,40, 10,50, até 10,60, onde você tem o maior volume de compra, né? Dentro do dinheiro até tem algumas negociações, mas são poucas. E na put, o maior volume de negócio está aqui, ó, em 9,80, por exemplo, até bem abaixo. Como funciona para mim operar direto? Posso fazer direto? Pode. Você pode abrir conta na Taste Trade ou na Interactive Brokers. Vai ter uma tela bem parecida com essa aqui. E você pode selecionar o contrato, selecionar se você quer comprar ou vender. Vamos colocar em português aqui, ó. Peraí, para facilitar a nossa vida. Então, selecionei o contrato. Vou pegar março 26. Quero comprar hoje aqui, ó, chamar e colocar, né? Que é call é chamar, put é ponhar. Uma participação de alta a 10,80, um pouquinho fora do dinheiro, e vou dar uma ordem de comprar aqui e ele vai confirmar para mim. Compra de call, contrato de 5.000 bushels lá em Chicago, variação mínima do contrato 0,12, ticket, né, o custo US$ 6,25 para me operar lá em Chicago. O último negócio, US$ 41, strike 10,80, que é o nível de entrada, quantidade 1, tipo a mercado, ou seja, eu não estou selecionando quanto eu quero pagar na operação, eu estou tomando a mercado e a operação válida para hoje. Como o mercado está fechado agora, esse negócio vai ficar pendurado aqui, ó, vai ficar mercado, porque o mercado está fechado, o pedido foi rejeitado agora. Mas se eu for pegar aqui ordens feitas, por exemplo, eu tenho uma compra de call que eu paguei nela, vamos ver aqui, trocar, se eu consigo fazer. Eu tenho aqui uma, não, cadê? Eu tenho aqui uma compra de call. Deixa eu ver se isso abre melhor. Não, não é isso que eu queria ver. Fecha. Ordens. Oh, meu Deus, fechei de novo o que eu queria. Posições, tá aqui, ó. Eu tenho uma compra de call na soja de novembro, com entrada ali de 10,10, e hoje o mercado está valendo mais, então ela valorizou. Se eu saísse hoje,
eu estaria recebendo US$ 1.375. Qual que é o problema de eu operar direto lá em Chicago? Dá para fazer? Dá para fazer. Primeiro obstáculo hoje que a gente tem graças ao PT, né? O IOF ficou mais caro. Então, encareceu essa operação para a gente fazer isso lá fora, ficou mais difícil. Segundo ponto, variação cambial. Então, eu entro hoje, o câmbio está 5,40. Se quando eu sair tiver mais ou menos, isso pode impactar o meu resultado também. Terceiro, imposto de renda. Preciso declarar, eu tenho ganho de capital, tenho que pagar os 15% igual, mas eu preciso declarar lá nos Estados Unidos também que eu estou fazendo essas movimentações, principalmente se eu faço grandes volumes, né? Mais de US$ 10.000 aí. Você precisa dar explicações para o pessoal, tanto aqui no Brasil quanto lá. Você vai ter que ter essa contabilidade dos dois lados aí. Então, esse é um ponto de atenção também em fazer lá. Outros problemas de operar direto. Operacional, na minha opinião, esse é o maior desafio para todo mundo, mas principalmente para o produtor rural que tem que parar, abrir o computador, olhar essa tela aqui. Não estou dizendo que é impossível, né? Mas eu estou dizendo que tem um risco operacional, porque as coisas vão estar em inglês, a maioria das vezes. Você precisa, cadê aqui, options? Você tem que entender os códigos dos contratos. Você precisa escolher aqui se você quer comprar, se quer vender, quantos contratos você vai fazer, se a ordem é mercado, é limitada, o nível de preço, se é call. Aqui, ó, tá para vender. Se eu apertar aqui, eu recebo um prêmio, só que se o mercado subiu, eu me ferrei. Aí era um contrato, fiz cinco. Eu queria dar uma ordem com custo aqui de 30 centavos, mas eu coloquei a mercado e acabei executando a 40. Então, o operacional, a gente tem vários riscos quando a gente pensa em mercado, né? Risco de liquidez, não ter quem comprador e vendedor. Risco de crédito, eu entrar na operação e depois não ter crédito para manter ela. Risco operacional, que é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o banco, a corretora, a trading, todos eles vão cobrar uma corretagem para estar executando a ordem. Só que essa bucha fica na mão deles. Eu prefiro, né, por experiência de campo aí, levar para vocês, levar para o produtor no dia a dia o seguinte: a estratégia é essa, o racional com a fazenda é esse, custo-benefício você tem que encontrar pelos spreads, pelo mercado, entender o mercado, entender o que está fazendo, onde fazer, os melhores caminhos são esses. Apertar botão, que é vir aqui e selecionar se você quer comprar ou vender e dar uma ordem lá, eu prefiro, principalmente no começo, que o produtor terceirize isso com a corretora, com o banco, com a trading e fique lá nas operações aqui, seja por WhatsApp, dando uma ordem aqui, ou por e-mail, ou por telefone mesmo, mas entendendo o que está fazendo, do que de fato vir aqui, apertar botãozinho e correr o risco de era para comprar, vendi, era para comprar uma call, vendi uma call, era para comprar uma call, fiz uma put, porque vocês viram aqui, não deixei para assustar, não, a tela é assim mesmo. Isso traz um grau de dificuldade a mais. Tem alguns clientes nossos que já fazem isso, que tem tempo, que conseguem se dedicar nisso, mas eu não vejo isso como uma realidade de mercado, ou não vejo como começo. O começo é mais por aqui, ó, nesse tipo de coisa aqui, olhando o gráfico, eu acho que é o caminho para a gente entender isso, entender os contratos que eu estou fazendo, entender o custo, entender o risco na fazenda, que opções não é um negócio para ganhar dinheiro, é para gerenciar risco. Eu acho que esse também é um conceito importante que a gente tem que trazer. Qual que é o risco? O mercado subir, o risco do mercado cair? Posso vender físico e realizar lucro? Beleza, não posso, ou já vendi e quero participar. Aí sim entra as opções como uma ferramenta para gerenciar risco e não para resolver todos os problemas. Exemplo, tem um lagarta lá na soja, ou no milho, né? Se desse para não aplicar nada e colher, você faria? Isso, não ia gastar nada e ia colher igual. Agora, se eu não aplicar, eu vou ter prejuízo. Então, as opções elas entram no mesmo racional. Se você conseguir realizar lucro sem fazer opções, melhor dos mundos. Não consigo, tem um risco, o mercado mudou. Aí sim entra a opção como um defensivo, vamos colocar aí como uma estratégia para gerenciar risco na fazenda, tá, pessoal? Então, aqui trazendo os quatro pontos, né? Operar direto,
banco, corretora, e trading ou cooperativo, o racional vai ser o mesmo aí. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui desse ponto, dessa aula, né? Isso aqui é uma pinceladinha das aulas que nós vamos ter com o pessoal da mentoria e do Método Venda na Hora Certa amanhã. Tem a aula ao vivo e quinta que vem vão ser as duas aulas aqui. Eu só peguei uma pontinha do que a gente vai estar passando ali, mas isso tudo a gente vai estar apresentando lá também para quem tem acesso aos nossos conteúdos, nossas turmas aí, tá? Mas é um conteúdo bem mais completo aqui, dividido em duas aulas que a gente vai estar fazendo.